ou adquiriu seu primeiro trem elétrico, de repente descobre que existem inúmeras formas de... Fala pessoal! Nesse vídeo falaremos sobre o ferromodelismo no Brasil e sua história e as suas possibilidades. Em 1933, a metalúrgica Matarazzo passou a fabricar brinquedos estampados em folha de Flandres, incluindo trens elétricos. Sua produção em massa ocorreu até o final da década de 1950, embora pequenos lotes tenham sido fabricados até o início dos anos 1970. Um maior interesse pelo modelismo ferroviário no Brasil deu-se provavelmente na década de 1940, logo após a Segunda Guerra Mundial, quando trens da fabricante americana Lionel Corporation chegaram importados dos Estados Unidos pela Estrela. Os trens Lionel, de escala U, acabaram sendo adquiridos por empresários e celebridades da época. Com a grande profusão de trens Lionel no mercado, surgiram fabricantes nacionais no final dos anos 1940 oferecendo miniaturas compatíveis com os trenzinhos americanos. Em junho de 1949, a Companhia Paulista de Indústria e Comércio alterou sua razão social para a Atma Paulista S.A. e passou a disputar com a Metalma e a Estrela no mercado nacional de ferromodelos. O crescimento deste hobby ocorreu entre as décadas de 1950 e 1960, quando se verificou um aumento na importação dos modelos. O ano de 1958 é tido como o início real do hobby utilizando modelos acionados por corrente alternada, com os modelos da Atma, cujos anúncios já em 1957 diziam que ela fabricava trens elétricos há 10 anos. Em 1967, foi fundada a empresa Fratesc. No início da década de 1960, a Sociedade Brasileira de Ferromodelismo foi fundada e ela finalizou sua primeira maquete em 1972, instalada em sua sede no modelódromo do Parque do Ibirapuera. O que é hoje a Indústrias Reunidas Fratesc, começou no quintal de Galileu Fratesc, como uma oficina de brinquedos de madeira e bichos de pelúcia. Era 1958, e Celso, um dos 4 filhos do casal Galileu e Célia, então com 15 anos, já há algum tempo, demonstrava interesse especial pelos trens, na época movidos a corda. Vários anos mais tarde, ele iria para a USP de São Carlos, de onde sairia formado engenheiro mecânico, em 1966. Um ano depois, Celso Fratesc uniu-se ao pai na direção da agora Indústrias Reunidas Fratesc, que passou a fabricar acessórios para kits de trenzinhos produzidos então apenas pela Atma Paulista. Foi só em 1975 que a Fratesc lançaria sua primeira locomotiva, e em 1978 seu primeiro kit completo, com vagões e trilhos. Celso não se recorda de quanto investiu em 1981, ao finalmente construir sua fábrica de 700 metros quadrados, onde ainda está instalado, na zona norte de Ribeirão Preto. Aqui estão os modelos já produzidos pela Fratesc: F, A1, G22, G12A, G12, U5B, Consolidetion, V8, C37, U23C, GE5200, AC44I, Alco RSC3, Alco RS3, U20C. A Fratesc também disponibiliza o meu primeiro trem elétrico, que é composto por uma locomotiva, 3 vagões, um controlador de velocidade e direção e um oval de trilhos. A maquete ferroviária é usada como uma ferramenta para recriar cenários ferroviários em miniatura, com objetivos que podem variar desde a simples recriação de ferrovias históricas até a simulação de sistemas ferroviários modernos. Ela pode servir para estudos acadêmicos, demonstrações técnicas ou até mesmo para fins como exposições, competições e hobby. Além disso, é uma excelente forma de preservar a memória ferroviária, especialmente para sistemas que não existem mais.
A estrutura de uma maquete de ferrovia começa com o planejamento, onde se define o tamanho, as curvas, a disposição das ferrovias e todo o cenário que o projeto propõe. A base geralmente é feita de materiais como estruturas de madeira ou metálica, para proporcionar estabilidade e durabilidade. Sobre essa base, são colocados os trilhos, que devem ser ajustados de forma a garantir a circulação suave dos trens. A altura da maquete, a inclinação e o tipo de terreno também devem ser levados em conta, dependendo do tipo de ferrovia que está sendo modelada. Além dos trilhos, a maquete inclui outras estruturas, como pontes, túneis, estação de trem, sinais de tráfego e outros componentes, que podem ser dispostos de forma lógica e equilibrada para criar uma simulação realista da ferrovia. Nos dias de hoje, o ferromodelismo é um hobby que vem se desenvolvendo, com novos meios e ferramentas para facilitar e melhorar a qualidade dos modelos como também das maquetes. Além dos modelos que são vendidos comercialmente, muitos se aventuram na criatividade, personalizando modelos internacionais, com pinturas que não estão disponíveis no mercado, assim como na impressão 3D, criando novos modelos. Obrigado por assistir o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo encontro.